Olá, hoje eu gostaria de refletir com vocês a respeito do nosso tempo. Vivemos em um tempo onde a verdade se tornou relativa. Não cremos em verdades absolutas, não aceitamos provas documentais, relativizamos todas as coisas. As palavras, elas perderam o sentido. Virou uma baderna, uma bagunça. É muito difícil nós defendermos algum argumento nesse relativismo todo, inclusive argumentos teológicos, pois nós vamos nos textos originais, nós provamos aquilo que está escrito nos textos originais. Pegamos o grego, que é uma língua muito mais detalhada em seus adjetivos, em seus substantivos, e questionamos o significado das palavras. Quando lemos irmãos, adelfós, nascidos do mesmo útero, alguns interpretam como primos, sendo que há a palavra anépsios no grego, que significa primo. Além disso, no próprio português, temos questões ideológicas que estão governando o entendimento. O que é uma mulher? Ou eles mudaram para pessoas que gestam. Por quê? Porque existe alguma mulher que não gesta, alguma que não seja estéril, mas que tenha nascido mulher, com útero, que menstrue, que está na sua genética, os cromossomos XX. Então a genética, a ciência, a linguagem perdeu totalmente o sentido. E parece que Satanás está ganhando a guerra. Ele é o pai da mentira e ele confundiu a linguagem para que fiquemos confusos, para que não consigamos entender aquilo que foi dito, aquilo que está sendo dito, e nem mesmo aquilo que nós diremos. É uma preocupação minha e uma observação minha que os debates antigamente, tipo na época da Reforma, quando Calvino ia defender sua fé, e ele levava seus adversários até o tribunal, onde havia juiz e onde haviam as pessoas que iriam julgar quem estava certo segundo estava revelado nos textos. E havia um veredito, e havia até pena de morte para quem estivesse errado, porque a linguagem ela era objetiva, ela era clara. O livre exame das escrituras era levado a sério. Aquilo que estava escrito ou está escrito nos textos originais não dão margem a interpretações espúrias, a linguagem figurada como hoje. Hoje está muito difícil argumentar em qualquer área, pelo menos naquilo que eu conheço, que é no Brasil. Eu não sei no resto do mundo. Me parece que também está sendo difícil. Criaram ideologias, criaram situações onde a linguagem perdeu o sentido, onde tudo é relativo, tudo é subjetivo. Isso é péssimo para os diálogos, para a clareza, para o entendimento, para que possamos estabelecer o limite entre a verdade e a mentira, pois o embuste está reinando. Hoje, precisamos tomar cuidado com as palavras, pois tudo foi problematizado. Inventaram historinhas sobre a origem de palavras, como criado mudo, com lendas, com interpretações
bizarras. E muita gente acredita. E não podemos usar diversas palavras. E o nosso vocabulário está ficando mais pobre. A linguagem, ela sempre foi importantíssima. E quanto mais erudita, melhor. Porém, baixamos o nível. Estamos falando de forma chula, de forma abjeta, pobre, medíocre. E mesmo assim, não estamos sendo entendidos. Quando pegamos textos, tipo, cheia de graça, a palavra no grego é kikeritomene, ou seja, agraciada, e vemos que Jesus é o verbo que se encarnou, cheio de graça e de verdade, ou seja, plures caritos, significa que Jesus é o verbo que se encarnou cheio de graça, plures caritos. Se nós pegarmos a saudação que o anjo Gabriel fez à Virgem Maria, kikeritomene, não é a mesma palavra, mas mesmo assim relativizam, não aceitam argumentos escriturísticos, grafados. Qualquer léxico do Novo Testamento em grego vai nos mostrar a verdade. Só que a verdade hoje é relativa, ela pode ser contestada. Se eu falar que isso daqui é uma mesa e a pessoa sentir que isso daqui é um copo d'água, ela vai querer beber a mesa. E eu não vou poder dizer que não é. Porque senão eu vou ser preconceituoso. E ser preconceituoso é crime. Mesmo que eu não esteja sendo preconceituoso. Mesmo que eu esteja sendo realista. Mesmo que eu esteja falando a verdade. Aquilo que eu vejo e que eu sei, como isso aqui é um monitor. Logo, se ele é um monitor, ele não pode ser um teclado, pois não tem como eu teclar nesse monitor. Tem até monitores que dá para teclar, que a gente toca. Mas nesse específico não tem jeito. Então ele não é um teclado, ele é um monitor. Mas se ele se sentir ofendido e me processar, provavelmente eu acabarei preso. Porque a verdade não importa. Pois esse mundo está no maligno, como diz a palavra de Deus. E o diabo é o pai da mentira. E a mentira está reinando. Porém, há um detalhe importantíssimo. A mentira reinará. Mas Jesus vai voltar e acabar com a palhaçada. Glória a Deus. Amém.